Olá, boa noite. 9h01. Terça-feira, 19 de novembro de 2013. Auditório ADV-FN. Tudo bem, Gustavo? Olá, Dr. Ken. Esse nome é conhecido. Prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigado pela presença, pelo prestígio que vocês nos dão aqui num dos lugares mais importantes do mercado. Fora a Bolsa de Valores, onde nós fazemos a nossa operação, né? Esse auditório aqui é um lugar de saber, é um lugar de desenvolvimento, é um lugar de aprendizado. E aqui é onde a gente consegue ampliar os nossos conhecimentos, conseguimos nos interagir, descobrimos pessoas que estão como nós, ou tão bem como conosco, ou talvez não indo tão bem como nós também, talvez não estejamos indo bem. Enfim, democrático, participativo, bem bacana estar aqui com vocês hoje, mais uma vez podendo conversar sobre mercado de capitais, sobre finanças, enfim, sobre prosperidade. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior. Meu nome é José Santos de Oliveira Júnior. O pessoal me conhece por Júnior há muito tempo. Sou formado em administração de empresas pela UEL e fiz um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Comento isso nas minhas apresentações para mostrar a minha afinidade com o mundo empresarial. Não foi nada difícil escolher o mundo de administração de empresas, que eu já tinha um prazer natural com o business, com os negócios. E aí fiz o MBA se aprofundando no assunto ainda, porque realmente gosto do tema. Estou aqui hoje para falar sobre finanças pessoais e análise fundamentalista. Eu tenho 20 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro. Eu trabalhei em vários bancos, a maioria bancos estrangeiros. O primeiro de todos foi o Banco Sudameris, que era um banco ítalo-francês. Depois o Banco Real, depois o Banco Santander. Tive uma oportunidade de ficar um tempo em Madrid. E depois me aventurei no mercado de capitais e voltei a trabalhar no banco, que foi o Banco Pan-Americano, quando houve a intervenção. Eu apoiei no processo de reestruturação. E depois, quando o BTG adquiriu a instituição, com o time do BTG, eu apoiei a reestruturação da área de estratégia, organização, projetos e processos. Então, minha vida toda de trabalho foi no mercado financeiro brasileiro, conhecendo empresas, conhecendo estratégia, conhecendo produtos, conhecendo renda fixa, renda variável, enfim, toda a sorte de informações que a gente tem hoje aí. E agora eu coloquei o meu trabalho do outro lado do balcão, né? Se um dia eu estava do lado do banco, agora eu estou do lado do consumidor, do lado do cliente, do lado de você que precisa do banco como um meio, do mercado como um meio de rentabilizar o seu patrimônio. Vim para a Equipe Trader recentemente, a convite do Osney. E para quem não sabe, a Equipe Trader é a nossa grande patrocinadora, né? Ela que está aqui executando este trabalho com vocês. Então, o Osney é o nosso amigo aqui, professor, especialista em análise técnica, um especulador profissional. O que é um especulador profissional? Aquele que sabe operar na bolsa de modo profissional para ganhar dinheiro de modo consistente, rentável, visando o longo prazo. Ah, Júnior, ele aplica no longo prazo? Não. Ele visa fazer investimentos no qual ele tem a rentabilidade durante muito tempo. Então, é um investimento sustentável. Todos os dias ele está aqui no encontro diário. Quem quiser participar, olha aqui, observem este espaço aqui, ó, encontro diário de análise técnica. Todos os dias, 17h30, ele está aqui nesse espaço dando aula de análise técnica, de como especular no mercado. Okay? Basta acessar o nosso site, equipetrader.com.br, e na sequência, próximo às 17h30, você entra aqui. Não precisa pagar nada, é tudo gratuito.
Os nossos cursos são esses que a gente está mostrando aqui. Os novos cursos, inclusive, foram lançados esta semana. Temos aqui, em primeira mão para vocês, o nosso pacote de formação de investidores, análise fundamentalista. Então, da mesma forma que a gente está aqui conversando, quem quiser aprofundar os estudos e quiser ter esse conhecimento em casa, já está à disposição nossos DVDs de formação de investidores com foco em análise fundamentalista. Legal? Este rapaz aqui é o Hamilton Ribas. Ele é sócio da Equipe Trader e também da HR Investimentos. A HR Investimento é quem patrocina a Equipe Trader de forma com que ela esteja aqui nesse espaço dando aula gratuitamente para vocês. Graças a HR Investimentos, a gente pode estar aqui conversando com vocês. Ok? O que a HR Investimentos provê? Ela provê assessoria. Quem quer operar no mercado de capitais precisa de uma corretora. E para chegar a uma corretora, o Hamilton Ribas e a sua equipe te ajuda. Você vem aqui, abre a sua conta através desse link, muito rápido, muito simples e também não tem custos, não tem despesa. Aqui tem um vídeo do Hamilton orientando sobre o processo de abertura de conta, ok? Os 3 passos básicos: você faz a ficha cadastral, apresenta um comprovante de endereço, os documentos comprobatórios, muito simples, preenche com os seus dados e vai fazer um cadastro a partir desta tela aqui, ok? A HR hoje está aqui patrocinando o evento para vocês, essa aula que a gente oferece no auditório. Então, HR, Equipe Trader e a Rico Corretora, que é a empresa que o Hamilton Ribas é agente autônomo credenciado, fazem parte desse espaço hoje aqui que nós estamos conversando. E mais um site, né? Nós temos o site da Equipe Trader, onde temos análise técnica. Temos o site da HR Investimento, onde temos a assessoria para você chegar a uma corretora e ser atendido durante o processo. Se você não tem uma corretora ou se tem e queira experimentar uma outra corretora, converse com o Hamilton, abre uma conta aqui conosco. Eu tenho um blog chamado fundamentalista.com.br e neste caso eu só coloco informações voltadas para finanças pessoais e de análise fundamentalista. Então, são 3 grandes blocos, são os vídeos de estudo, os artigos e notícias e o radar. Para quem não sabe, o radar são papéis que nós ficamos namorando, que nós ficamos observando o comportamento e acompanhando o desempenho daquele bloco de papéis ao longo do tempo. Então, nosso radar hoje foi atualizado no dia 5, ok? Não teve grandes mudanças. E os papéis que a gente está olhando já há algum tempo é a Vale, a Klabin, a Ambev, a Fibre, Suzano e BBSE. Inclusive a Ambev mudou de codificação, já não está mais com essa codificação. E essa aqui era a situação no dia 5 de novembro, desde quando a gente começou a acompanhar frente ao Ibovespa. Okay? Então quem quiser conhecer um pouco sobre empresas, um pouco sobre estratégia, pode acompanhar-nos aqui através do radar no nosso blog fundamentalista.com.br. E pode também fazer uma inscrição. Ah, Júnior, como é que eu sei que você postou alguma coisa? Como é que eu sei que você fez alguma publicação? É só se inscrever aqui que você recebe no seu e-mail toda vez que eu fizer uma postagem. Ok? Bacana. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês aquela contribuição que a gente fez na semana passada, que foi bem bacana. A gente fez um formulário aqui, colocamos à disposição de vocês e vocês preencheram rapidamente o formulário para eu ter uma visibilidade do pessoal que está em sala de aula, né? Do pessoal que está conversando conosco aqui, que está assistindo. E é uma informação de feedback, porque da mesma forma que vocês respondem, vocês acabam sabendo também quais são as pessoas que estão junto com você na sala. Então, semana passada nós tivemos aí 32 respostas e montamos um quadro que fica à disposição de todos aqueles que são respondentes, que tiveram aqui e participaram. Então, quem respondeu semana passada não precisa responder de novo, até porque pode vir a distorcer a posição. Mas quem não participou ainda, é bem bacana contribuir, deixa para nós aí a sua informação,
coloque para nós a sua percepção, a sua situação, o seu conhecimento, para enriquecer a nossa pesquisa aqui do mercado. A gente vai tendo uma visibilidade de como que estão as pessoas que estão no mercado aqui, em geral pessoas físicas, a maioria homens, a maioria maior de 30 anos de idade, com uma renda familiar bastante heterogênea, e a gente vai fazendo um mapeamento para ajudar, inclusive, a direcionar a conversa aqui do dia a dia, para atender o público e a conversa ser o mais relevante possível. Então eu postei o link novamente aqui para vocês no chat. Ok, estou pedindo a gentileza. Olá, Celso, estou vendo aqui o chat, você nos prestigiando novamente, boa noite. Dando uma olhadinha aqui, Paulo, boa noite. Marcos, boa noite. Sanches, Jorge Oliveira, boa noite, pessoal. Muito bacana contar com vocês aqui nessa terça-feira. Quem se dispõe a estudar neste horário realmente está afim de aprender, está afim de fazer diferença, está afim de um resultado melhor. Então eu peço para que quem está aí nos participando e ainda não respondeu o questionário, que através do link, rapidamente, é algo que não tem informação sigilosa nenhuma, eu não peço nenhum dado, eu não tenho como saber quem foi que respondeu, não fiquem preocupados quanto a isso, é totalmente, realmente para nós conhecermos um pouco mais o perfil de vocês, apenas isso, ok? Enquanto vocês vão respondendo, a gente pode ir conversando sobre a pauta de hoje. Eu me baseei pelo que vocês apresentaram na última pesquisa, e até é bom a gente falar sobre a pauta para ajudar no direcionamento. Eu percebi aqui alguns pedidos do tipo análise técnica, opções, alavancagem. Estes termos, principalmente análise técnica, opções e alavancagem, eles são muito voltados para o território do OSNEI, que é voltado para o trader, para o especulador. Como eu estou mais focado em finanças, renda fixa e análise fundamentalista, então esses assuntos eu acabo, até que eu conheço, eu tenho um bom conhecimento sobre o assunto, mas eu não seria a pessoa mais indicada para estar falando neste momento sobre isso. Então eu vou atender muito mais ao público que quer realmente entender a empresa, seus fundamentos, entender como fazer um filtro, entender o que olhar, por que uma empresa é boa, por que uma empresa não é boa. Então, na linha da análise fundamentalista, ok? E também dos produtos de renda fixa. Júnior, por que você fala de renda fixa? Porque eu tenho a renda fixa, pessoal, como uma referência. Eu só vou para o mercado de renda variável quando eu consigo superar a renda fixa. Então eu quero ganhar muito mais na renda variável do que eu ganharia na renda fixa. Por isso que a renda fixa é a minha referência, para eu saber quanto além da renda fixa eu consigo ir. Então vejam que no radar é uma maneira da gente conseguir avaliar isto. Ok? Vou pegar aqui a do dia 27/9, a gente estava avaliando, olhando o resultado e vendo, poxa, a gente está com um número de 16,97, é um número está indo bem, um número bacana, conservador, um número tranquilo, sem estresse, sem muitas operações, que justifica, pelo menos nestes números aqui, justifica estar correndo risco na renda variável. Entre ganhar 10 na renda variável ao ano e 16,97, também uma visão ao ano, vamos dizer assim, com um certo risco, está valendo a pena. Ok? Então, por isso, pessoal, que eu fico muito neste universo de renda fixa e renda variável. Vamos ver se já tiveram alguns respondentes. Aqui a gente vai dar um atualizar. 37, apenas 5 responderam, enriqueceram o material. Agradeço aí os 5 que participaram e volto a estimular que outros mais complementem. É rápido o formulário, vou postar novamente o link aqui. Bacana. Que a sua informação, a sua participação acaba ajudando a todos os que estão na sala com a gente, né? Todas as pessoas que fazem parte deste auditório aqui, para que eles se sintam, vejam um reflexo, opa, tem gente igual a mim, eu estou aqui, eu faço parte dessa população, aonde eu sou a exceção e aonde eu sou a regra. Então, quanto mais pessoas participarem, mais rico fica o trabalho e ganho eu aqui, conhecendo o público,
e ganha vocês aí já fazendo uma autoanálise e entendendo aonde vocês se encaixam, né? Porque esse material aqui, pessoal, é muito mais para vocês do que para mim. Bacana? Ok. E o que eu queria... não, né? O que eu quero hoje conversar com vocês. O formulário vai ficar à disposição, ele vai ficar rodando aqui atrás, eu não vou tirá-lo. No decorrer da palestra a gente volta nele e dá uma olhadinha para ver quais foram as mudanças que ocorreram em termos de resposta, em termos de percentuais e coisa e tal. E eu vou aqui trazer uma pauta que eu gostaria de apresentar, que é falar um pouco sobre um processo de avaliação fundamentalista e trazer aqui alguns números para a gente brincar de analisá-los, ou seja, fazer alguns estudos, fazer algumas avaliações, algumas comparações e criticarmos, sem pudor nenhum, termos uma opinião sobre determinado assunto. Não significa que ela vai estar 100% correta todo o tempo e nem errada todo o tempo, mas uma opinião sobre determinado assunto. Perfeito? Muito bom. Então, esta parte aqui de análise fundamentalista nós já conversamos e nós vamos conversar hoje sobre etapas da análise fundamentalista. Pô, Júnior, eu gostaria de ver um vídeo anterior de análise fundamentalista. Eu cheguei agora, não vi, não assisti. Não tem problema. A gente sempre coloca os vídeos no canal do Osney ou da Equipe Trader. No caso aqui eu estou olhando o canal da Equipe Trader. Okay? Este daqui foi um auditório do dia 2 de setembro, foi um momento fundamentalista, onde a gente falou sobre diversos assuntos, apresentamos aí os principais expoentes da análise fundamentalista, falamos de Ben Graham, do Warren Buffett, do Peter Lynch, pessoas importantes. Eu estou mostrando na tela aqui a tela do YouTube, no nosso canal. Então, quem quiser olhar o passado, dar uma olhada no que já foi publicado, é só vir aqui no canal da Equipe Trader ou no canal do Osney e digitar aqui auditório, né? Pesquisar aqui ADVFN e vai encontrar todos os assuntos que foram tratados no auditório e pode resgatar algum. Por exemplo, este material aqui tem participação fundamentalista. E o material de hoje também será colocado no YouTube para alguém que queira revê-lo novamente, ter a oportunidade. Ah, poxa, tinha um assunto interessante, mas eu não anotei. Não se preocupem, estou gravando aqui em alta qualidade o material e vou disponibilizar no YouTube ao final da aula. Bacana? Excelente. Respondam o questionário, pessoal, para a gente enriquecer a nossa base de conhecimento. E agora permitam-me que eu entre um pouco em conceitos para que a gente possa entender melhor a escola fundamentalista e os passos, que seriam os passos lógicos para se fazer uma análise. Não tem nada extremamente complexo, mas é bom a gente ter conhecimento até para sabermos que etapas pular e quais etapas não pular. O primeiro passo seria uma análise da economia como um todo. E o que nós podemos analisar numa determinada economia, né? Que variáveis compõem essa análise econômica? Podemos citar a inflação como uma variável, podemos citar o PIB, taxa de juros, desemprego, balança de pagamentos, índices do INCC, da construção civil, tarifas públicas, política de governo, expansionista ou não. Esses elementos, todas essas variáveis, nós chamamos de variáveis que impactam a economia. Júnior, você faz análise econômica? Não, eu não faço análise econômica. É bom que uma análise econômica seja feita por um economista. E vocês percebem como eles têm dificuldades em acertar as previsões econômicas, porque não é uma tarefa fácil, não é igual a previsão do tempo, que é um pouco mais fácil de se acertar do que as previsões econômicas. Júnior, então como é que você resolve este problema, já que você não faz análise da economia? Eu leio muito, mas eu leio muito, pessoal, leio muito mesmo. Periódicos semanais, jornal e e-mail. Como eu tenho as informações direcionadas para o meu e-mail, eu acabo lendo muitos e-mails de notícias das empresas durante o dia e vou vendo como está a economia, tanto brasileira como mundial, através dos meus e-mails.
Então, para nós aí, Júnior, como é que eu faço análise da economia? Leia. Mas eu vou precisar ler tudo de tudo? Não. Começam os filtros. Tem algum setor que te chama a atenção? Algum setor que você acha que esteja melhor na economia do que os outros setores? Ah, tem. Tem um setor que você trabalhe, lembra do Peter Lynch? Ele falava assim, vá em direção daquilo que você conhece. Poxa, você é uma aeromoça de uma empresa de aviação. Você conhece o mercado, você sabe quando está indo bem e quando não está indo bem, você ouve sobre o mercado. Você trabalha de caixa de supermercado, então você tem noção do varejo. Você é funcionário de um banco, você está dentro do mercado financeiro. Você trabalha na indústria do petróleo, você é médico, conhece o ramo da saúde, você é engenheiro, conhece o ramo da construção, você é corretor, conhece o ramo imobiliário. Este conhecimento é matéria-prima para você investir. Sabe? É buscar a simplicidade. Para que investir numa empresa que você não faz a mínima ideia de como ela ganha dinheiro? Por exemplo, a Lynx é uma empresa de tecnologia. Eu sei como ela ganha dinheiro, até porque eu já tive muita afinidade com o mundo de tecnologia. Mas não é fácil para qualquer um entendê-la, entender como ela faz a receita dela. Se é complexo, pessoal, é melhor você ir para uma zona de conforto, onde você se sinta bem, onde você encontre empresas que façam sentido, e ali você trabalhar, que as suas chances de acertar aumentam. Então todo mundo aí trabalha em algum setor, ou tem proximidade, ou no consumo, ou na localidade, de ver um setor específico. Então, olhe esse setor e tente conhecer mais esse setor para daí encontrar uma empresa ou algumas empresas que possam te ajudar. Então, dentro da economia, escolhemos um setor que geralmente é um setor próspero, é um setor que está indo bem, e procuramos aí analisar a empresa daquele setor, ou uma, ou duas, ou três empresas, mas a análise começa sendo feita individualmente. E nessa análise, nós vamos mergulhar na empresa. Agora nós vamos esmiuçar a empresa, vamos dissecá-la, vamos abri-la e estudar todos os pontos que são relevantes nela. Por que que eu, Júnior, começo de trás para frente? Como eu leio bastante análise da economia, por consequência, também acabo estudando os setores, ou vendo os setores, ou lendo sobre os setores, eu acabo estudando a empresa e depois que eu estudo a empresa, se eu gostei da empresa, eu estudo o setor, que é olhar os concorrentes, olhar as empresas, os fornecedores, olhar a cadeia de valor dela. Por quê? Para me poupar trabalho. Porque se eu botar um olho numa empresa e ela já não for boa, eu já corto meus estudos por ali. Tanto que eu começo meus estudos totalmente de trás para frente. Eu vejo o seguinte, ela é lucrativa? É um dos meus primeiros filtros. Não. Ok, ela está dando prejuízo ou ela não está gerando lucro. Por que elas não estão gerando lucro? Tento entender os motivos. Se os motivos forem bons, eu posso prosseguir na análise. Se forem ruins, é simples assim, parte para outra. Tem muita empresa dentro da Bolsa Brasileira para a gente estudar e operar, para ficarmos apegados a alguns papéis. Eu incentivo vocês a não se apegarem a papéis e somente fixarem em uma empresa, e aí vale a pena se apegar a ela depois de bastante estudo. Então é uma análise top-down, é uma análise de mergulho. Você sai do macro e desce até chegar no micro. Quais são, dentro da empresa, Júnior, as análises que você faz, ou que você filtra, como você pensa isso, né? O que eu faço? Eu faço uma análise das demonstrações financeiras padronizadas, que são as DFPs. Num outro auditório aqui, a gente teve a oportunidade de mostrar como se pegam essas informações. Okay? Se você não teve a oportunidade de participar e tem curiosidade de saber, eu quero essas informações, eu quero saber como conseguir essas informações, é só procurar o vídeo, que lá a gente ensina passo a passo como você buscar essas demonstrações para você montar os seus indicadores. Das demonstrações nós criamos os indicadores, que são a terceira etapa aqui. E aí tem uma análise que é qualitativa. Isso aqui gera muita confusão e desconforto. Por quê?
Porque uma análise qualitativa é uma análise muito subjetiva. Ela leva aspectos que não são matemáticos, não são facilmente identificáveis. E veja um exemplo de algo que eu comentei aqui no escritório que foi super interessante. Brasil Foods. Eu venho, como disse, lendo bastante há muito tempo, venho acompanhando. Acompanhei a história do Cassino com o Abílio Diniz, a briga, as discussões, a tentativa do Abílio Diniz de fazer uma parceria com o Carrefour, e aí o próprio Cassino jogando contra e não permitindo que isso acontecesse. Depois o esforço de tirar o Abílio da presidência do Pão de Açúcar. Vi a ação do Pão de Açúcar, mesmo nessa briga infernal, subir muito, valorizar muito. Vi o mercado em que o Pão de Açúcar estava imerso valorizar muito. E vi que o Abílio Diniz se aproximou da Brasil Foods. Lendo notícias, a gente foi vendo, ouvindo, e nessa aproximação acabou que a gente lendo viu que o Brasil Foods era um fornecedor muito importante para o Pão de Açúcar, e o Abílio tinha a intenção de trabalhar nessa empresa, de ser o presidente dessa empresa. Poxa, o cara fez um excelente trabalho no Pão de Açúcar, e agora ele vai para o Brasil Foods. Isso é uma análise qualitativa. A qualidade do gestor, do board, migrou de uma empresa para outra. Não quer dizer que o Pão de Açúcar vai cair, não estou dizendo isso, mas é uma empresa que hoje está, vamos dizer assim, bem precificada. E a Brasil Foods, com a ida do Abílio Diniz, passou a apresentar potencial. E o mercado começou a ver isso. E começou a valorizar isso. Tanto é verdade que as ações subiram, não por motivos de indicadores de resultados, subiram por conta da expectativa de futuro, expectativa de lucros futuros. E agora, como sempre, o mercado é muito bipolar, já estão cobrando resultado, os resultados não vieram, as ações começaram a apanhar e as cobranças começaram a chegar. Mas eu vejo que é um projeto de longo prazo esse da Brasil Foods, não é um projeto de curto prazo. Não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Quando fala internacionalizar, né? Essa venda para o exterior, esse aumento de exportação, de começar a vender para a China, que é um dos grandes pontos que ela ainda não vende. Não vende na quantidade que poderia vender. Então, isto tudo é uma análise qualitativa. E podem ter outras análises que são qualitativas. Por exemplo, votação do Código de Mineração. Quanto impacta na Vale? Para o bem ou para o mal? Quanto disso já está precificada? Então, esses são aspectos que você só obtém acompanhando o noticiário, acompanhando as publicações das empresas, acompanhando as notícias, acompanhando os fatos relevantes e, inclusive, os movimentos de grandes players. Você vê um grande banco ou um grande fundo fazendo uma aposta em alguma empresa ou não fazendo uma aposta em alguma empresa, você tem que ficar atento. Eu lembro que a Gafisa, antes de começar a cair, o grande fundo acho que Samuel Zyle, que estavam com eles, saiu. E a partir do momento que o fundo saiu, elas caíram consistentemente e não se recuperaram mais. Era um grande player que sustentava o negócio. Se vocês olharem em algumas empresas no mercado, vocês vão ver grandes players, grandes fundos com mais de 5% das ações de grandes papéis. Então, Júnior, o que você quer dizer? Quero dizer que eles fizeram análises profundas para poder fazer o investimento naquele papel, naquela empresa. Então, a gente tem que ver se esse fundo tem um histórico de performance e entender isso, porque também se ele vier a sair, ele causa um movimento de queda pela quantidade de ações que ele acaba colocando no mercado. Ok? Então, a análise qualitativa da fundamentalista ela tem esses aspectos e não se exaure aqui. Aí acaba entrando muito a experiência. Eu percebi que quanto mais eu estudava, quanto mais eu vinha e estudava, melhor eu ia ficando, porque os números também vão ficando na cabeça. Você vai aprendendo a ver algumas referências. E aí você vai tomando mais, inclusive, confiança para fazer os seus investimentos. Ok?
Vamos lá, porque senão a gente fica aqui só no conceito e eu não consigo passar toda a pauta que eu me propus. Vamos, volta aqui. Ok, vamos lá. Bom, coletou as informações, os indicadores, a gente tem que criar um modelo de decisão, que são os seus critérios. Eu quero investir em empresas que me paguem dividendos, ou eu quero investir em empresas que sejam lucrativas, ou que tenham potencial de crescimento, ou que estejam em turnaround. Pegar uma empresa que esteja ruim e devedora não é um mau negócio, desde que nos estudos você identifique um potencial futuro para você reaver o seu investimento. E aí sai uma recomendação dessa análise que você tem que ser bem frio ao fazer, né? Que ela é para você mesmo. Eu compro, eu vendo, eu mantenho ou ponto de interrogação. O que seria o ponto de interrogação? O ponto de interrogação é assim: estudei, mas eu ainda estou em dúvida, faltaram peças ou alguma informação não está consistente. E não estando consistente, eu não consigo tomar a decisão, não tenho certeza da ação. Eu tenho que voltar a estudar novamente ou esperar novos dados chegarem, novas informações chegarem para você poder tomar uma decisão. Ok? Quais são os riscos da análise fundamentalista, né? Tem um capítulo sobre isso no nosso material, mas eu vou adiantar aqui. Quanto maior é a análise, quanto mais você estuda, maior é o risco, porque mais variáveis você traz para dentro do estudo. Então, quanto maior a análise, maior é o risco, porque uma variável que você carrega no processo contaminada, digamos que aqui você contaminou com uma e aqui você contaminou com outra. E aqui uma outra. Essas contaminações passam no seu processo e te traz um resultado que pode não ser o resultado que você espera. Então a gente tem que tomar bastante cuidado na análise fundamentalista, porque diferentemente da técnica, que é muito rápida, você olha um gráfico, identifica o padrão, identifica a tendência, identifica os stops e faz a operação. A análise fundamentalista, você só vai olhar o preço, o gráfico, no momento mais à frente. A hora que você se convenceu de que a empresa é boa e fala assim, eu quero ela para mim. Porque você pode estudar a empresa, descobrir uma bela empresa e falar, caramba, que empresa bacana, eu quero ser sócio dela. Paga dividendos muito alto, eu quero. Só que você vai no mercado e você vê que o preço dela está salgado, que está puxado. Ou seja, que não é o momento de você estar investindo nela. O que você vai fazer? Você vai torcer para o mercado cair. Não é porque você quer o mal da empresa, né? Não é, obviamente não é. A gente quer o mercado crescendo, porque o mercado crescendo faz bem para o país. Mas a gente vai torcer para cair, para você ter a oportunidade de comprar aquela empresa a um preço melhor. Que é uma das grandes sacadas da análise fundamentalista, é no estudo identificar qual seria o valor intrínseco dela. Algo que não é simples. Não se faz um cálculo de valor intrínseco em um dia, por exemplo. Você chega, vou sentar aqui e vou fazer. Não, não é assim. Não é tão simples. A não ser que você tenha um sistema já formatado, já pronto para fazer esses cálculos para você. Você vai ter dificuldade de fazê-los na mão ou no Excel. De forma, não é fácil. Mas não é impossível. E você pode também usar dos estudos que os analistas de mercado colocam à nossa disposição. E são muitos. A própria Rico tem uma carteira fundamentalista, na verdade uma carteira de investimento, de dividendos. Ela tem uma carteira administrada, ela tem as suas recomendações. E você, acompanhando o estudo desses analistas, pode fazer as suas próprias avaliações e tomar as suas próprias decisões. O que acontece quando você passa por um fundo fundamentalista? Você fica mais tranquilo para comprar uma empresa. Porque mesmo que ela sofrer alguns solavancos, o seu estudo, se você está confortável, você vai perceber que esses solavancos não vão... Perdão, pessoal, só um minutinho, por favor. Faltou aqui um pouco de água. Estão me ouvindo bem? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, que eu embalei
na linha de raciocínio e acabei não dando atenção aqui para o chat. Bacana, bastante pessoas na sala de novo. Legal. Quais serão as próximas pecar? As próximas Pão de Açúcar, né? A gente procura saber muito. Eternite, Santos Brasil. Júnior, você pulou muito estudo. Abílio, Cassino, Sadia, é sacada de esperto. Lisboeta. Poxa, Lisboeta, fiquei feliz, então você me chamou de esperto. Vamos com calma na DVFN. Ok, valeu a dica. Valeu a dica, valeu a dica. Cuidado com a empresa tal, sócio importante saiu fora. Crote, sim, ótimo. Obrigado, Francisco. Estão me ouvindo bem, né? Legal. Então eu quis demonstrar para vocês aqui essas etapas que a gente, em tese, segue e aonde você pode poupar um pouco de caminho, né? No caso da economia, você pode ler sobre jornais, revistas, procurar ver o que o mercado está dizendo sobre economia, os economistas. E vale a pena mesmo. O pessoal eles têm muito mais ferramenta para fazer estudos econômicos do que nós. Então é muito mais fácil a gente tentar fazer um filtro das informações dele. Já no setor, existem publicações setoriais que nós podemos usar. Valor vende publicações setoriais, construção, farmacêutica e tudo mais. E análise da empresa, nós já vimos onde conseguir as informações para montar os nossos indicadores e fazer a nossa análise qualitativa a partir das informações. Bacana? Bacana. Vamos, então, agora pegar uma empresa e trazer aqui em foco, para a gente poder tornar um pouco mais tangível o que nós estamos falando. Ok? E eu separei aqui, infelizmente eu peguei duas empresas e nenhuma das duas estavam com números que eu gostaria que estivesse. Ok? Aqui eu tenho Marfrig, com os números até 30/9 de 2013, ou seja, até o terceiro trimestre de 2013. Ela praticamente nasceu em 31 de março de 2007. Então ela tem aí 6 anos. E vejam que ela saiu de 3 bilhões para 22 bilhões de receita. Essa primeira linha aqui, pessoal, vou fazer com calma, pintar de amarelo para ficar fácil de enxergar. Essa primeira linha aqui, ó, pintar de azul para reforçar, tá? Em azul, essa daqui é a receita bruta dela, é venda, botou dinheiro para dentro da empresa, ok? Essa azul aqui, vejam que ela começa aqui, ok, e vai até 22. Então vamos analisar só essa linha azul aqui, a receita. Lembra que eu falei que eu vou de trás para frente? Eu já dou uma olhada nesses números, se ela é rentável, se ela não é rentável, para eu começar a filtrar ela. Vou também ajudá-los aqui, aproximando um pouco mais a tela. Vamos lá. Ok. Talvez vocês não consigam ver os números, mas isso não é o mais relevante para o estudo. O importante é talvez entender o conceito que está por trás do pensamento aqui. A receita dela está em azul. Nas linhas, nas áreas escuras, nós temos a composição dos custos. Então vamos lá. Eu tenho aqui custos financeiros ano, que está em preto. Então, esta linha preta aqui, essa zona preta aqui embaixo, equivale aos custos financeiros. Então, vejam que ela vem com custos financeiros aqui, na minha opinião, elevados. Não tinha no passado e passou a tê-los. A zona mais clara são custos daí das mercadorias vendidas propriamente dita, né? Vamos chamar de despesas financeiras e os custos financeiros, os custos da mercadoria. Então, esse espaço cinza aqui, mais claro, equivale a esses custos aqui. Depois, o cinza mais escuro são as despesas com a venda. Para vender, custa. É esse espaço que nós estamos enxergando aqui. E as despesas gerais e administrativas, que são escritório, secretária, limpeza, água, luz, telefone.
Essas daqui são as despesas gerais administrativas. Quando a gente olha isto frente às receitas, eu vou tirar as linhas para ficar fácil, talvez aproxime um pouco mais para que vocês possam ver. Quando a gente olha as receitas frente às despesas, nós vemos que as despesas acumuladas são superiores às receitas geradas. Então, essa empresa, ela acaba dando prejuízo. Ela fica negativa. Por quê? Aqui não é que ela não vende, ela vende, só que para vender, ela gasta mais, muito mais, do que ela vende. Então, ela fecha com prejuízo. E ela já vem com prejuízo, ou com essa diferença, já há algum tempo. Ou seja, se eu vejo aqui menos 446 em 2011, ela vem negativa até, o número está ruim, né, pessoal, escuro, me perdoem pela fonte não ajudar, talvez eu consiga aqui mudar a cor para facilitar um pouco a leitura de vocês. Vamos ver aqui. Eu acho que isso aí já ajuda um pouco. Nós vemos que ela vem dando prejuízo há algum tempo já. Mas ela veio crescendo mesmo dando prejuízo, ela veio crescendo. Mas, se nós olharmos aqui de novo, nessa, vamos chamar de área de interesse, nós vamos ver que em 2013 aqui, ela teve queda na receita e também na despesa e também nos custos. Mas é a primeira vez que a gente vê uma queda nas receitas da empresa. Ela vinha crescendo, 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 crescendo. E agora, em 3 trimestres, ela começou a não crescer mais. E mais do que não crescer, se ela tivesse parado, estava bom. Ela cai, ela sai de um topo de 24, depois 23 e 22. Isso é meio natural também, tá? Ninguém cresce indefinidamente, rapidamente, consistentemente. As empresas passam por isso, ok? As empresas passam por esses solavancos em que elas encolhem um pouquinho para voltar a crescer. Pode ser que esteja acontecendo isso com essa empresa. Pode ser que não. Precisamos mergulhar mais e entender. O relatório de administração, em geral, fala sobre os motivos das principais causas, ok? Que estão levando a essa queda de receita, no caso aqui, que é mais sério do que propriamente o aumento dos custos, que custo está na mão dela, ela consegue em dado momento cortar e diminuir, mas a receita está na mão do mercado, é mais difícil ela conseguir buscar isso do mercado. Então, requer atenção, requer uma avaliação do investidor. Júnior, você investiria nela agora? Com esta informação somente, eu falaria, poxa, empresa bacana, fatura muito, 22 bilhões de faturamento é um faturamento alto, o faturamento vem crescendo, ela vem pagando um pouco de juros de mercado, com despesa financeira, mas é uma empresa que, se ajustar um pouco melhor os seus preços e ajustar um pouco melhor a sua estrutura de custos, ela passa a ser rentável. Ela movimenta muito dinheiro. Então, para ela começar a gerar riqueza, não é muito difícil. Ela está no mercado e ela tem condição de fazê-lo. Mas ajustes precisam ser feitos, estratégias precisam ser traçadas. Tenho certeza que o board, os funcionários dessa empresa, todo dia vão trabalhar nela buscando fazer com que ela seja rentável. Não querem um resultado assim para a empresa. Com certeza, todo mundo. É que às vezes, por N situações, não se consegue o resultado desejado. Mas não pensem, e por um minuto sequer, que as pessoas que estão na empresa não estão lutando para que ela tenha bons resultados. Vamos ver mais números dela? Vamos dar uma olhada em mais alguns gráficos dela? A gente tomar uma ideia melhor? Vou pegar aqui um resumo de gráficos que eu montei, vou tentar aproximá-los para que vocês tenham condição de acompanhar. Movimentos sim, significativos. Ela teve uma queda de ativos muito forte, muito grande aqui no último trimestre, acentuada
próximo de 9 bilhões, a empresa encolheu. Muito provavelmente, como eu não estou lendo sobre ela, não lembro de ter lido algo sobre ela, por venda de ativos. Se desfez de algumas coisas, se desfez de algumas posições de alguma empresa ou de algum ativo relevante e diminuiu de tamanho. Talvez a ideia seja buscar redução de despesa para equalizar aquela situação que nós vimos lá na receita. Então a empresa ficou menor, já vinha crescendo desde 2007 e ficou menor. Então, e o ativo circulante e o passivo circulante se equilibraram. Da mesma forma que houve uma queda no ativo, a queda foi acompanhada também no passivo. O contas a receber versus o contas a pagar, o contas a receber é em azul e o contas a pagar é em vermelho. Olha que bacana. Olha aqui um estudo legal. Desde 2010, aqui 30 de nove de 2010, ela sempre devia mais para fornecedores do que tinha a receber de clientes. Em 30 de 6 de 2012, ela começou a fazer um esforço. E agora, em 31 de 3 de 2013, ela conseguiu reverter. E já no mês de junho, ela publicou um empate técnico, praticamente 0 a 0. E agora, em setembro, ela diz para o mercado o seguinte: olha, mercado, pela primeira vez desde setembro de 2010, eu tenho mais contas a receber de clientes do que contas a pagar a fornecedores. Então, olha um número pequenininho, colocado lá no balanço, discreto, mas que é positivo. Tem que olhar e falar, bom, ela vinha num cenário há muito tempo ruim e agora este aspecto da parte contábil dela, esse aspecto aqui da parte de números dela melhorou. Será que vai refletir no resto? Já é uma boa notícia vindo aí da publicação do dia 30 do 9 para a empresa. Júnior, vai comprar, vai vender? A gente não vai fazer indicação de compra e venda, né, pessoal? A gente vai fazer um estudo aqui exemplificando como a gente lê algumas informações do balanço das empresas, como a gente valoriza isso. Peguei aqui Caixa. A posição relevante foi 30 de nove de 2010. Ela teve muito dinheiro lá, 6 bilhões e pouco, e 200. E agora veio com caixa relativamente tranquilo. Não está nem aumentando e nem caindo. Então não tem aqui uma informação muito consistente, muito importante e relevante. Já em aplicação financeira, a gente já vê que há um consumo aqui do caixa que está aplicado no longo do tempo. Então a empresa vem dando prejuízo, isso vem saindo de algum lugar. Isso vem saindo e a gente percebe que um pouco dessa saída está sendo realmente em espécie. Ela está perdendo ativos financeiros. Então a gente vê aqui claramente, não precisa muito esforço quando você olha a posição, claramente uma queda consistente dos valores aplicados. 3 bilhões, 1 bilhão e 300. Então, quanto mais ela tem para queimar, vamos dizer assim, Júnior, quanto tempo ela tem para queimar? Ela tem de caixa para queimar 1 bilhão e 300, mais o que está lá, mais 1 bilhão e 158. É a soma desses dois valores aqui. Ok? Se nós estivéssemos estimando quanto ela tem de compromisso pela frente, a gente saberia dizer o fôlego dela. Ok? Bacana, né? Difícil, pessoal? Não é. Você só precisa ter os dados nas mãos. E essa é a parte trabalhosa do processo. Não é fácil montar os dados. Liquidez corrente da empresa é uma liquidez interessante. Esse é um indicador de quanto ela consegue ter entre contas a pagar e receber no curto prazo. Para cada despesa que ela tem, quanto ela tem na mão dela. Então, para cada real que ela tem nas mãos dela no curto prazo, ou de despesa, melhor, ela tem R$2 a receber. Então, ela está super bem equilibrada e, digo mais, ela vem melhorando nos últimos 3 trimestres. Como a gente olha aqui um gráfico da vida inteira da empresa, como se fosse um filme, a gente olha como se fosse um filme, que não é uma foto estática. Você vai colocando fotos uma do lado da outra, isso te dá a possibilidade de ver um filme. Então, você consegue ver movimentos sutis. Olha aqui, ó. 1.38, 1.68, 2.02 é uma melhora na liquidez corrente dela. Ela só teve acima de 2
em 2010. Então, um esforço grande aí nos últimos 3 trimestres, e aí vamos dizer que quase um ano já de trabalho que a empresa vem buscando essa melhoria. Alguém comentou no chat que eu passei o olho muito rápido sobre o endividamento da empresa. E olha que bacana, ó. Visão da dívida de curto e dívida de longo prazo. Lembrando que nós vimos uma redução de ativos. No primeiro gráfico lá de ativos, nós vimos uma redução grande de ativos. Ela vendeu ativos e, consequentemente, abriu mão de passivos também. E aqui a gente vê que a dívida de curto e de longo prazo, a dívida vermelha é a dívida de curto prazo, vem caindo. Vamos apertar um pouco mais o gráfico para vocês poderem acompanhar comigo. E de modo geral, nessa região aqui, ó, de modo geral, ela vem benéfica para a empresa. Ela vem realmente, 3 trimestres seguidos, ela vem reduzindo. Bom para a empresa. Sinal de que ela está fazendo um trabalho de equalização. Júnior, poxa, mas a receita também caiu. Exatamente, pessoal. A gente percebe que a empresa passa por um processo... Lembra que eu comentei? Ela se expandiu, agora ela está dando uma contraída. Podemos ficar acompanhando ela, estudando ela, namorando essa empresa, até nos convencermos de que ela vai ser um bom investimento. Ela não é agora com este estudo. Não, nós não vamos chegar a essa conclusão agora aqui rapidamente. Mas nós vamos até se empolgando ou não com o papel. E quando eu falo se empolgando, não é na parte emotiva de oba, vamos lá, vai dar certo na sorte, eu torcer. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente vai se empolgando no sentido, vale a pena colocar mais esforço de estudo e dedicar seu tempo para ficar acompanhando este papel especificamente, acompanhando o movimento desta empresa, ler mais sobre esta empresa. Porque, de repente, é o momento em que ela está passando por um momento ruim e vai vir para um momento bom, e isso pode se refletir em quem entrar agora ganhar com essa recuperação. Dependendo da cotação dela, a gente pode fazer negócio com o mercado. Fácil. Pessoal, patrimônio líquido. Esse aqui é o último que aparece na parte de avaliação do balanço patrimonial propriamente dito. Tá? Na questão do patrimônio líquido, é assim, a grosso modo, se você pega a empresa, todos os ativos dela, vende, transforma em reais, e quita todos os compromissos que ela tem lá no seu passivo, vai sobrar alguma coisa. Em geral, sobra alguma coisa. Este alguma coisa a gente chama de patrimônio líquido, que é o que deve-se aos sócios, ou seja, pertence aos sócios. Já foi melhor o patrimônio líquido dela, em 2011 já foi melhor. 6 bilhões e pouco, pois caiu muito, por N motivos pode ter acontecido essas quedas, e houve uma queda aí no último trimestre, do trimestre de 30/6 para 30/9, uma queda não muito grande, mas houve uma queda de 3.900 para 3.100. Provavelmente a contabilização dos prejuízos que ocorreram, contabilizado contra o patrimônio líquido. Mas lembrem-se que ela vendeu ativos grandes, consequentemente também parece que refletiu nos passivos, mas o patrimônio líquido não teve queda significativa. Então, houve uma preservação, mais do que uma preservação, os sócios passaram a ter percentualmente muito mais da empresa do que tinham antes. Só nessa avaliação, eu não sei que ativo foi vendido, eu não sei que condições ele foi vendido, mas o fato da redução do ativo ter sido relativamente grande e a do patrimônio líquido não tão grande assim, então para o sócio que é dono do negócio, ficou uma situação até interessante. Até que bem interessante, porque ele tem mais da empresa do que tinha antes. Isso é um ponto positivo. Júnior, quer dizer o quê? Quer dizer que é mais um ponto positivo. A gente viu alguns. Viu a liquidez corrente subindo, viu os fornecedores e os clientes subindo, e vimos algumas coisas que nós não gostamos, que foi a questão das receitas estarem caindo, e nós vamos entrar agora no detalhamento das receitas. Ok? Tudo bem, pessoal? Tá, eu não sei se está indo muito rápido ou muito devagar, se algum ponto está ficando muito obscuro, até porque, como eu comento, né, quando você dá uma aula pela internet, você acaba sendo muito mais
falando muito mais e tendo pouca condição de receber feedback, de ouvir vocês. Vou dar uma passada rápida pelo chat aqui para ver se tem alguma coisa muito relevante que vocês vieram a postar, ok? MJBPF fez um comentário, falou o seguinte, ó, vendeu a parte boa a Seara. Vendeu a parte boa a Seara. Então está dizendo que a Marfrig se desfez de um ativo, a Seara, e que seria a parte boa da empresa. E quanto à Minerva, no momento você acha que do setor frigorífico ela tem mais perspectiva de resultado no curto prazo? Kopov, eu não sei nem se é assim que se pronuncia, mas respondendo ao seu questionamento, eu precisaria fazer o mesmo estudo da Minerva e depois ainda colocar ela ao lado da Marfrig, que é a que nós estamos usando aqui agora, e fazer um comparativo para conseguir responder. Se eu falar que sim ou que não, estaria sendo muito achismo da minha parte. E não é legal quando a gente faz isso, porque as pessoas estão nos ouvindo e assim, podem tomar aquilo como uma verdade ou acreditar piamente naquilo, e isso é ruim numa decisão de investimento. Aqui nós temos que ser muito cautelosos, ok? Muito cautelosos. Endividamento bancário melhorou ou não? O endividamento dela melhorou sim. A análise ainda é da Marfrig? Sim, ainda é da Marfrig. Legal. Legal tá o ritmo. Obrigado, Dr. Ken. O Almir Novas também deu feedback, falou que o ritmo tá bom. Já vi um comentário que o preço justo da Marfrig seria em torno de R$ 2,50, enquanto que hoje ela está cotada a R$ 4,00. O que você acha disso? Teríamos que olhar o valor patrimonial dela, a quantidade de ações e verificar se eu consigo fazer essa conta se eu pegar a quantidade de ações que nós temos lá na Bovespa. Vamos ver se eu consigo. Mas vamos lá. Dr. Júnior, fica a sugestão manter o nome dos ativos nos gráficos. Eu creio que você já deu essa sugestão no passado. E realmente deveria ficar. Só que eu acabei mudando a formatação e os nomes acabaram saindo. E como eu movimento a janela para facilitar a leitura de vocês, acaba então que vocês acabam perdendo o nome do gráfico. Mas eu vou tentar dar um jeito nisso. Ok? Legal. Voltando aqui para os gráficos propriamente dito da Marfrig. Nós estamos aqui falando da Marfrig. Ela está com receita líquida trimestral anualizada tendo uma queda aí nos últimos 3 trimestres. Resultado bruto, que é o resultado daí já operacional, com uma queda um pouco maior. E é uma coisa a ficar atentos. Vendeu uma divisão agora importante, que foi a Seara, que pode vir a refletir. É uma empresa a se continuar estudando. Está cotada a 4,16, né, 4,13 hoje. E qual seria o valor devido dela, né? Qual seria o valor patrimonial dela? Vamos pegar... Alguém se habilita em conseguir a quantidade de ações que essa empresa tem? Que aí fica mais fácil para a gente fazer a conta. Vamos ver se eu consigo pegar aqui a quantidade de ações no Bovespa. Para ajudar no cálculo. Essa planilha até faz a conta, só que eu precisaria estar com as cotações aqui e eu não as tenho no momento. Essa planilha tem como fazer este cálculo para nós. Enquanto isso, vamos para as despesas. Ok? Coloquei aqui para vocês observarem agora as despesas gerais administrativas e as despesas com venda. Uma na visão trimestre a trimestre. Vou pintar para vocês aqui qual é a visão trimestre a trimestre. Essa aqui é trimestre a trimestre. E em verde aqui a anualizada, ou seja, como se cada vez fosse o final de um ano. Aí eu vou te dar uma curva mais suave do que trimestre a trimestre. É mais fácil da gente ver os impactos. E a gente vê as despesas caindo fortemente, juntamente com a receita, nós já meio que sendo repetitivo, porque os números vieram da mesma base, então acaba sendo um pouco repetitivo. Caindo fortemente nos últimos trimestres. Precisamos ver o momento que isso estabiliza. O EBIT segue a mesma linha. O financeiro, olha só, aqui chama bastante atenção. Bastante atenção. Vou puxar aqui
queria que vocês prestassem atenção nessa lógica. A empresa está alavancada, porque ela está pegando dinheiro emprestado, tem dívidas, está pagando juros sobre essa alavancagem. Ao fazer isso, vamos ver se eu consigo aproximar para vocês aqui. O financeiro está dando uma despesa. Vou pegar aqui. 30/9/2013, vamos pegar a última aqui. De 481 milhões. Essa daqui. 481 milhões. Vou botar em vermelho. Ok? 481 milhões. E o lucro ou prejuízo dela, no caso nós sabemos que foi prejuízo, foi de 329 milhões. Então, sim, a grosso modo, avaliação muito superficial, diríamos o quê? Que as despesas financeiras estão impactando fortemente no prejuízo da empresa. Se ela não tivesse pagando juros, ela teria dado lucro, porque ela pagou 481, vou voltar novamente para o gráfico anterior, e contabilizou um prejuízo de 329. 481, as despesas financeiras foram maiores do que o prejuízo que ela contabilizou. Se tivesse zerado as despesas financeiras, ela teria dado algum lucro, ela teria conseguido algum lucro. Então, reduzir esse endividamento oneroso deve ser uma estratégia muito forte dessa administração. Eu falo deve ser, é provável que seja, porque isso aparece muito forte nos números dela. Ele deve olhar para os números e eles mesmos devem chegar à conclusão: nossa, precisamos tentar minimizar nossas despesas financeiras para conseguir melhorar a nossa performance, os nossos resultados. Ok? Vi aqui que colocaram a quantidade de ações. O valor da ação, valor de mercado, número de ações, 2 milhões, igual a 4,13, dividido por 520. Não entendi a conta, mas vamos lá. Vamos pegar aqui 527,47, é a quantidade de ações? 527,47, 405. Qual o valor do patrimônio líquido dela? Da controladora. Vamos lá. Uma calculadora. Cadê você? Só um minuto, chegando. Então eu tenho de patrimônio 3.233.294. 23, certo? Para dar 3 bilhões. 3.233.294. Tem quantas ações? Divido por quantas ações? 520, 747, 123. R$ 6,20. Pessoal, qual foi a conta que eu fiz? Vocês me informaram que o número de ação é 520, 74700. Eu fui lá no site da Bovespa e confirmei. Peguei o patrimônio líquido da empresa, que é 3.233.294. Está em milhões, a gente coloca em mais 3 zeros para ficar em bilhões. E divido pela quantidade de ações que tem no mercado. 520, 747.023. Simples a conta. Deu R$ 6,20. Se eu pegar o patrimônio líquido, dividir pela quantidade de ações, cada acionista vai receber R$ 6,20. Então houve uma pergunta aí sobre o VPA da empresa, que é o valor patrimonial por ação. Eu li um comentário de que poderia estar valendo R$ 2,50. Está cotado a 4. O que você acha disso? É o Copov. Eu não sei como a pessoa fez o cálculo em torno dos 2,50. Porque você pode ter ativos que não sejam ativos bons, sejam ativos ruins. E aí o valor do patrimônio líquido não seria esse 3.233 que nós usamos na conta. Mas contabilmente, documentalmente, vamos falar assim, de forma documental, o que está registrado hoje em termos de balanço, apresentado oficialmente pela empresa, se o patrimônio líquido dela é de 3.200 milhões, hoje o valor patrimonial seria em torno de R$ 6.
ok? Provavelmente essa pessoa que chegou neste valor de 2, ela levou outras informações em consideração e não necessariamente o patrimônio, o cálculo do valor patrimonial. Só para comentários, pessoal, existe várias maneiras de você precificar uma empresa. Você pode precificar ela através dos seus múltiplos, que é o preço sobre o lucro, o preço sobre a dívida, o preço sobre o valor patrimonial e tudo mais. A outra maneira é você fazer comparativos, que é olhar outros players no setor e ver quanto que eles estão sendo avaliados. Uma outra avaliação que é muito usada pelo Warren Buffett lá nos Estados Unidos é o fluxo de caixa descontado. É trazer a valor presente através de um cálculo que não é simples, qual seria a rentabilidade futura dessa empresa e trazer a valor presente. E aí conseguir precificá-la. Então só aqui eu já falei de 3 maneiras a gente chegar a uma avaliação. Tem a do valor patrimonial, que é realmente olhar os balanços, o contábil da empresa e definir, através do contábil, qual seria o valor da empresa. Ok? Então não existe só uma maneira de você dizer preço, existem várias maneiras de você precificar a empresa. Conhecer um pouco como o mercado precifica é importante. Só para eu não deixar de passar, pessoal, coloquei aí mais 3 gráficos, que é o do ROI e o do ROIC. Um mede o capital de terceiros, a rentabilidade sobre o capital de terceiros, e a outra mede a rentabilidade sobre o capital próprio. Não vou entrar em muitos detalhes, porque já está negativo aqui. O ROI está em menos 35, ou seja, não está rentabilizando. E o ROIC está rentabilizando em 4,78, mas já mudou. Vou chamar a atenção de novo aqui, que já mudou para 7,15, que é a melhor rentabilidade que ele conseguiu dar aí desde 2009. Então essa mudança de ativo, essa venda, essa reestruturação já fez com que o capital investido tivesse uma rentabilidade melhor. Ainda baixa, quando você olha para uma renda fixa e fala, vou deixar meu dinheiro nessa empresa como sócio, vou colocar na renda fixa. Deixando na renda fixa, você teria mais rentabilidade do que colocando nela aqui só por esse aspecto. Nós estamos falando aqui no ganho de capital, só por aspectos contábeis e financeiros. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o número está sendo um dos melhores do último trimestre do que ela vinha publicando anteriormente. Sinal de que ela está fazendo o seu trabalho, está fazendo a sua lição de casa e pode vir a trazer resultados positivos mais para frente. O giro de ativos também mostra isso no último trimestre, um salto de 0,91 para 1,24. Vocês percebem aí um número que não esteve assim em nenhum momento dos registros anteriores. O número de ativos também diminuiu, porque houve uma venda muito grande e a receita frente a isso melhorou. Vai ser muito interessante ver como ela fecha esse ano, próximo trimestre dela, para ver qual vai ser a rentabilidade dela sem a Seara, já que ela vendeu o ativo, como é que ela vai ficar? Como é que vai ser o resultado final dela? Como vão ser os novos números? Será que essa curva que nós estamos vendo aqui vai melhorar ou vai piorar? Será que ela retoma o crescimento? Podemos estar vendo aqui uma oportunidade. Ela estando cotada a R$4, estando avaliada o patrimônio dela em R$6, você fica não confortável, mas você fica um pouco mais tranquilo e fala, poxa, se tudo der errado, pelo menos deve me sobrar um pouco mais do que aquilo que eu comprei ela em termos de cotação. Então ela está cotada abaixo do valor patrimonial dela, mas isso sozinho é um bom indicador. É uma ótima notícia para quem quer entrar, mas sozinho não é uma determinação de compra. Então, mais estudos deveriam ser feitos para a gente poder entrar nela e provavelmente esperando ainda os números que serão publicados no próximo trimestre. Os números que podem vir no próximo trimestre. Vejam que se ela fizer uma correção de R$4 para R$6, que seria do valor de cotação para o valor patrimonial, é uma rentabilidade interessantíssima, porque 50% assim, fazendo conta de padeiro, rapidamente seria 50% de valorização só num ajuste nessa ordem. Poderia ser feito no curto, no médio e no longo prazo? Não sei dizer. Mas se a empresa voltar a crescer em receita e esses ajustes que ela tem feito começarem a trazer lucro,
Porque essa empresa está com esse preço dando prejuízo. Se ela passar a dar lucro, muito provavelmente a cotação dela muda de patamar. Muito provavelmente já vai haver uma valorização do ativo, porque a partir do lucro vem a perspectiva de dividendos e vindo dividendos vem a valorização. Ok? Pessoal, tentei ser bem tranquilo, bem falar devagar e falar com mais clareza possível, mas foram muitos gráficos, foram muitas informações. Eu sei que foi de uma vez só, até um colega comentou que, poxa, estamos no auditório, vai um pouco mais devagar. Realmente a gente está pegando o ritmo da coisa, está pegando o jeito da coisa. Estou vendo que o Hamilton chegou na sala, está conosco. Hamilton, boa noite, tudo bem? Apresentei a HR aqui, apresentei seu trabalho para o pessoal da sala, muito bacana. E estou vendo que bastante pessoas estão comentando, estão participando aqui. Deixa eu dar uma olhada no chat. Vamos ver. A propósito, um cenário de redução de liquidez, eu poderia ter nossa empresa bastante alavancadas e outras ações do setor. A propósito, que influencia um possível cenário de redução da liquidez internacional? Tá terado, hein, Kopov? Tá lendo bastante, hein? Poderia ter sobre as empresas bastante alavancadas como a Marfrig e outras ações do setor de papel de celulose? Não sei dizer assim de bate-pronto. Teria que pensar um pouco mais e também olhar cada caso. Por exemplo, a empresa tem uma liquidez internacional seca. Provavelmente o dólar dispare quando isso aconteça. Quem tem dívida em dólar vai se quebrar toda. No entanto, quem tem receitas em dólar vai ficar extremamente feliz. Foi por conta deste cenário que eu passei a apostar em Suzano e em Fibria. Porque houve uma movimentação do dólar, um sinal de que o dólar ia beneficiá-las, e eu acabei colocando elas no radar. Mas cada caso é um caso, eu não consigo te dar isso com precisão porque eu não estudei a estrutura de capital dessas empresas. Mas uma coisa é certa, pessoal, se houver redução de liquidez internacional ou um aumento dos juros nos Estados Unidos, o que acontece? É migração de investimento. Os grandes players perdem o apetite pela renda variável de países como o nosso aqui, dos BRICS, dos emergentes, e vão para lugares mais confortáveis, que estejam uma renda fixa pagando um juro maior. Eles alternam muito, os grandes players, entre a renda fixa e a renda variável. Quando a renda variável está super desvalorizada, ou está abaixo do preço, eles vão para a renda variável porque na correção eles ganham. E quando ela corrigiu, eles voltam para a renda fixa porque é natural o movimento depois de queda. Esse ciclo de expansão-contração faz parte do capitalismo, pessoal. Vocês veem, os gráficos eles andam dessa forma em zigue-zague, ou seja, crescendo e reduzindo, mas com um caminho, com uma tendência. O mercado todo, o capitalismo, funciona assim. O PIB mundial é assim, o PIB do Brasil é assim. Todos os números, todos os grandes movimentos, vocês vão perceber que eles são assim, movimentos ascendentes e movimentos descendentes com uma tendência definida. Então, nessas contrações e expansões acontecem oportunidades de investimento. E essa migração entre renda fixa e renda variável é muito, muito, muito comum, ok? Nos grandes players. Então, uma saída de ativos não me estranharia e seria muito ruim para muitas empresas aqui, porque a bolsa como um todo seria colocada para baixo, ela seria penalizada com isso. É uma sigla, não consigo ler, MJBPF. Esses dias vi no release da Rossi que renovaram o empréstimo com taxa de 126% do CDI. Caramba, esse não é muito caro para o negócio? É muito caro para um negócio. Se você comparar outras empresas captando dinheiro no mercado, você percebe outras empresas captando a uma taxa um pouco mais baixa do que essa. Se estão emprestando a este preço para a Rossi, é porque eles estão vendo um risco. E eles colocam um risco no preço. Então o preço que ela está pagando é maior porque ela apresenta um risco maior. Isso estou analisando muito superficialmente, tá? Estou indo, inclusive, acreditando e apoiando aqui a sua informação que você deu, mas realmente muito caro. A Eletrobras também está cotada a 10% do VPA, realmente, a Eletrobras está cotada a 10% do VPA, é um papel, é uma empresa a ficar estudando, a ficar perto, a ficar de olho, para entender isso, ver principalmente a sua capacidade de voltar a gerar receita e distribuir dividendo,
porque esses ativos que ela tem, você pode ter dificuldade de gerar grana com eles no curto prazo. Então, é uma empresa interessante, mas não só isso, como eu disse, não é só um indicador que vai fazer a gente tomar uma decisão, né? Raulino Santos. Estou aqui, pessoal, lendo o chat, tá? Estou lendo o chat com vocês. Raulino Santos escreveu: estudo dos fundos imobiliários, Júnior. É possível? É possível, sim. É um produto que eu ainda não me aprofundei, que eu ainda não estudei, mas é possível, sim, fazer um estudo. Eu vou tentar fazer para a próxima semana. Quando a empresa divulga os resultados do mercado, já sabe antes e já precificou, o mercado já sabe antes e já precificou, Léo PR. Léo, eu acredito muito nisso, sim, tá? De que o mercado precifica muito mais rápido do que a informação oficial, de que você percebe no papel, basta olhar um gráfico que você vê um pouco antes o movimento dele de volatilidade, de volume, acontecendo antes de uma notícia oficial. Mas isso não quer dizer também que você não possa aproveitar das notícias oficiais. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes uma notícia oficial é de longo prazo, ela tem impacto agora, puxa, existe aquele explode, desce a correção, a euforia do curto prazo, mas uma notícia pode ser, por exemplo, a ida do Abílio Diniz para Brasil Foods, que é o exemplo que eu dei no começo da nossa conversa hoje. É uma ação de longo prazo. O preço não foi corrigido totalmente quando a informação vazou. Óbvio, houve já um ganho naquele momento. Mas se a aposta é no longo prazo, então ainda se ganha com a informação mesmo ela tendo sido publicada. Mas aí estamos falando de investimento e não de especulação, ok? Dr. Ken pergunta: Júnior, falando de turnaround, o que você acha da LPL4? Eu já estudei a LPL4 algumas vezes. Eletropaulo, se não me falha a memória, poxa, atende o maior mercado que tem no Brasil. Não sei como é que ela consegue ser ruim atendendo aquele público, mas ela estava conseguindo, na minha avaliação, naquela época, não estava indo tão bem. E é uma empresa que, se entrar nos eixos, vai embora. Ela vai... É uma concessionária. Então, é difícil o pessoal errar a mão em concessionária, pessoal. O negócio é muito previsível. O pessoal não vai deixar de consumir energia, não vai deixar de beber água, não vai deixar de pagar pedágio, não vai deixar de se locomover. Então, é um setor muito à prova de crise esse, né? Então, tem que fazer bastante bobagem para poder quebrar uma empresa dessa, não significa que ela não dê prejuízo, mas eu acredito muito que no longo prazo pode ser uma boa investida. Santiago, faz um estudo da Alpa 4, vou anotar aqui para a próxima semana, pode ser? Alpa 4, vou deixar anotado aqui em algum lugar, vamos pegar aqui um e-mail, Alpa 4, e faremos na próxima semana. Ok, Júnior, existe algum lugar a informação com calendário de publicação de balanço das empresas ou só no site das empresas? Obrigado. Ituano, eu não me lembro de ter visto isso fora do site das empresas, mas quero crer que no próprio site da Bovespa deva ter isto, tá? Deva ter isto. O que acontece? Quando as empresas divulgam e publicam seus relatórios, eu costumo ir no meu blog e colocar lá um comentário da publicação, do que foi divulgado. Eu venho aqui no radar, nas notícias e coloco aqui. Vamos pegar aqui os mais antigos, que a gente teve alguns publicados na semana passada. Vamos pegar aqui. Aqui, ó, MMX, resultados do terceiro trimestre. Então, toda vez que saem os resultados, eu costumo publicá-los. Até para eu poder ter um registro deles e depois eu poder voltar, dar uma lida, ver a informação e tudo mais. Então, a gente teve bastante publicações aí recentemente, porque a safra do terceiro trimestre tá viva, né? Teve agora bastante, mas teve bastante publicação mesmo. Acho que dia 13 e dia 14 foram os dias que mais publicação tiveram. Aqui, ó, já vem Lojas Marisa, resultados do trimestre anterior. Então, eu costumo, acompanhando pela Rico, pela HR Investimentos, eu passo aqui para o blog. Se você quiser, você também pode se cadastrar no blog e você acaba recebendo a informação quando eu fizer a publicação, ok? Então, uma maneira de ajudar. Banco do Brasil abriu capital para compra de estrangeiro. Ouvi falar
mas muito pouco divulgado. Sabes algo? Não sei, Santiago. Vi algo igual você. O Banco do Brasil vai dar um jeito de abrir capital para entrar mais recurso estrangeiro, mas não vi no detalhe o que seria. Apesar de ler muito, de sempre ter que ler muito, eu não tenho feito isso com muita frequência, com muita profundidade. Tenho restringido muito as minhas leituras por conta do foco que eu estava dando no curso fundamentalista, né? A gente estava preparando o curso fundamentalista que a gente lançou essa semana, pessoal, que é esse material aqui, formado para isso que a gente está conversando aqui na sala, sobre análise, como fazer, como olhar, formar indicadores. Muito do material que está aqui no auditório a gente colocou aqui no material. E então não tive muito tempo de ficar me dedicando a estudos, vídeo, faz muito tempo que eu não faço um vídeo. E o meu radar também, eu tenho deixado ele muito parado. Eu não tenho feito movimentos no radar já há algum tempo por conta desta situação de estar focado nos DVDs fundamentalistas. Mas agora, já com essa missão cumprida, vamos dizer assim, eu devo retornar aos estudos e também mais profundamente às análises aí, a movimentação do radar. Eu fiquei curioso ainda para saber como é que estamos lá no nosso questionário. Como é que está indo lá o nosso formulário? Será que nós tivemos mais pessoas participando aqui da nosso mapeamento do mercado? Vamos ver aqui como estamos. 37 respostas, 42, mais 5. Então hoje 10 pessoas aí contribuíram, né? Pelo que eu percebi, 10 ou 11 pessoas acabaram contribuindo aí com as suas respostas no nosso mapeamento. Agradeço aí os participantes. Está virando um bom mapeamento para nós traçarmos um perfil de quem participa do auditório, de quem está no mercado com a gente e de como a gente pode direcionar os assuntos. Semana que vem a gente faz novamente e a gente lê caso a caso, né? Vamos lá verificar, poxa, como é que está quem é, gênero, rentabilidade da galera, faixa etária. A gente vem e passa novamente aí por todos as perguntas e aí meio que trocamos essa informação com todo mundo que está participando. Legal, 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 legal. Bacana. Valeu, pessoal. São 10h23. Nosso auditório costuma encerrar agora às 10h30. Eu gostaria de abrir um pouco de espaço para trocar umas informações com vocês. Por isso que eu acabei entrando no chat aqui para aproveitar e interagir um pouco. Eu não gosto muito de ficar falando sozinho. Não é sozinho, né? Falando sem estar interagindo com vocês. Eu acho que quando a gente troca, quando a gente escuta, a gente pode direcionar um pouco mais o conhecimento e agregar valor para você. Faz uma pergunta, aquela pergunta deve ser importante para você, acaba sendo relevante. E aí eu acho que aquele que se dispõe a perguntar, a participar, acaba ganhando mais do que aquele que só escuta ou só ouve, né? Agradeço mesmo a participação de vocês. Vou ficar devendo bastante para a próxima semana. Eu já tinha feito 2 estudos, né? Eu tinha a Mafrig aqui e tinha a MMX para apresentar. Vou ficar com a Alpa para a semana que vem, se não falhar a memória que o colega pediu. E eu acho que é este o caminho. Vou convidar vocês aí, reforçando, o Hamilton colocou aí, cadastre-se na Equipe Trader, pessoal, para vocês ficarem com a gente. Vocês vão lá no site do Fundamentalista, se cadastre, vem aqui na Equipe Trader, faz um cadastro simples e fácil aqui. Eu já cadastrei, né? Então não tem aqui o cadastre-se no site da Equipe Trader, mas depois que você cadastra, você entra na loja que é Aprenda, e no menu Aprenda acontece de você ter acesso a um material bem legal, bastante material, bastante PDF aqui com bastante informações, calculadora de risco-ganho aqui embaixo, noções de candle, bastante material técnico aqui, o material que o Osney desenvolveu ao longo de 4 anos, ok? Passa a receber alguns informativos nossos, a gente não manda bobagem, a gente não faz spam, a gente procura ser muito respeitoso com relação à sua caixa de e-mail e só manda aquilo que a gente julga relevante. E tem bastante material aqui totalmente à disposição para vocês utilizarem. Quando nós fizemos análise do Mundo X, o estudo fundamentalista lá do Mundo X, da OGX, o AX no passado, está aqui colocado para quem tiver curiosidade. Sobre Tesouro Direto tem informação. Você pode acessar tudo isso aqui, está à disposição de vocês. A gente só pede o cadastro para a gente poder ter seus dados, para a gente poder ter você conosco. E se você não tem corretora ou quer experimentar uma corretora diferente, dá uma chance aí para a HR Investimento, conversa com o Hamilton, é a minha corretora, é o meu assessor de investimento, é onde a gente faz as operações quando faz os nossos investimentos em mercado de capitais.
estarão muito bem amparados. Eu não ofereceria para vocês se eu não sentisse confiança e confortável para mim. Eu não daria uma dica de que eu não gostasse, entendeu? Eu acho que eu quero para vocês o melhor que eu posso ter para mim. Eu agradeço de novo aí a participação, a oportunidade de estar aqui com vocês no auditório. Vou deixar aberto o meu e-mail, o e-mail da Equipe Trader. Poxa, Júnior, ficou um tema que eu gostaria de ver discutido. Então manda um e-mail para nós, atendimento@equipetrader.com.br. Nós temos aqui tranquilidade, vamos ter uma equipe aqui que pode. atendimento@equipetrader.com.br. Temos uma equipe aqui que pode ajudá-los a tirar sua dúvida, a conversar sobre o assunto que você achar importante. Fiz um vídeo recentemente, aproveitando a oportunidade, sobre PGBL. Está chegando a época de final de ano, pessoal, e o imposto de renda já começa a entrar no radar dos investidores. Então, fiz um vídeo sobre PGBL, está no nosso canal, procurando mostrar a importância de você usar o PGBL no seu benefício fiscal. Deixar de pagar imposto é bom. Evitar pagar imposto é igual investir e obter uma rentabilidade. Então, quem quiser saber, pode acessar o nosso canal ou pode entrar em contato conosco. Que a gente é gratuito, tá? Não tem despesa nenhuma, a gente vai atender você aqui, bate um papo, conversa, a gente está à disposição mesmo. Se quiser falar comigo, basta ligar aqui que eu vou atender vocês no assunto que eu conseguir, que eu tiver domínio e que eu tiver certeza que eu possa contribuir com vocês. Não tenham dúvida, vocês vão ter no mínimo o meu máximo, ok? Vou me despedindo de vocês, agradecendo aí de novo a oportunidade, agradecendo ao Gustavo, ao Hamilton, HR Investimento, principalmente a vocês que estão aí no auditório, essa plateia maravilhosa aí que interagiu bastante. Continuem assim. Querem algum estudo especial? Manda e-mail para nós. Manda lá um e-mail que a gente coloca aqui. Eu estou vendo aqui, Oliveira, eu poderia fazer um estudo da Marco Polo. Copov, me ajuda mandando um e-mail para mim. Manda um e-mail e acaba caindo na minha pendência aqui. Eu posso não responder amanhã, depois. Ou como se a gente de repente consegue fazer isso rapidamente. Então mandem e-mail, pessoal. Se cadastrem no nosso site, por favor, e mandem e-mail que a gente vai estar atendendo vocês aí. 10h28, eu vou encerrando. Um forte abraço, pessoal. Obrigado e fiquem com Deus.